Olá, meus amigos. Começa agora o nosso programa Lira em Pauta. E hoje temos uma convidada especial. Faz uma entrevista com a doutora, Adriana Garibe. Adriana Garibe é advogada com especialização em Direito Digital e Proteção de Dados. Esse é um assunto muito importante, muito primordial no momento nos meios de comunicações. Ela é membro da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB Campinas e membro da ANPPD. Adriana, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Tudo bem? Boa tarde, Lira. Tudo bem? Espero que com você também. Obrigada pelo convite e pela participação aqui para falar desse tema, como você bem disse, tão atual e tão importante. O direito digital é uma lei geral de proteção de dados, pessoais. É a Lei 13.709/18, sucessora do Marco Civil da Internet, de 2014, a chamada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, visa regulamentar a concessão e uso de dados no ambiente virtual. E a doutora é especialista nesse campo. E, por essa razão, é considerada uma grande inovação no meio jurídico. Doutora, como é que é a atuação do advogado no direito digital? O direito digital, eu costumo dizer que é um ramo muito amplo, e nele, no guarda-chuva do direito digital, a gente tem a proteção de dados. Dentro do direito digital, que é muito amplo, a gente tem a proteção de dados. Então, a atuação do advogado especialista em direito digital, ele vai ajudar as empresas e pessoas físicas a se relacionar com esse mundo que a gente está acostumado agora, viver quase que 100% do nosso tempo através de uma tela dessa interface. Então, a gente costuma dizer que ele é multidisciplinar, inclusive porque não atua sozinho, eu preciso de outras áreas como tecnologia da informação, para trabalhar junto com a gente, para orientar melhor nossos clientes, sejam ele pessoa jurídica ou física. Doutora, então, o direito digital, o advogado dá uma proteção àquela pessoa que, de repente, foi atingida na falta de um seu direito, ok? É isso? Isso, o direito digital é muito amplo, especificamente com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, que eu costumo dizer que o direito digital é o guarda-chuva, a Lei Geral de Proteção de Dados está dentro dele, ela é um ramo dentro dele, essa lei veio para regulamentar as relações dos titulares de dados com as empresas que coletam seus dados. Então, a lei visa resguardar a pessoa natural. Então, ela é muito importante com essa novidade agora, porque o Brasil até então não tinha essa lei, ela entrou em vigor em setembro do ano passado. Até então a gente não tinha. A lei protege os direitos fundamentais de liberdade, da privacidade e a livre informação e personalidade de cada indivíduo, é isso? Isso, exatamente. Dentro dela existem alguns conceitos importantes, especificamente sob o ponto de vista do titular de dados, que somos todos nós. Então, ela visa resguardar. Então, muita gente pergunta até para a gente, essa lei, ela vai proteger as empresas ou ela vai proteger o titular de dado? Não, ela veio para resguardar exatamente o que você mencionou. O direito fundamental da privacidade, da proteção de dados do titular de dados, que são pessoas naturais. Dados de pessoa física, a gente tem outros ordenamentos jurídicos, outras legislações que protegem. Então, essa lei ela é especial, específica para isso, e por isso ela é muito importante. Mas para as pessoas físicas? Isso, pessoa natural. As pessoas jurídicas, não? Não, ela vai impactar as pessoas jurídicas, porque elas precisam estar adequadas à legislação, mas ela protege os direitos do titular do dado, que é uma pessoa física. O titular do dado pessoal é uma pessoa física. Essa é a grande importância da lei. Isso, certo. Só pode explicar para a gente, por favor, o que é o direito digital e compliance? Olha, a gente fala que o compliance é estar de acordo. Então, a gente sempre fala isso. Uma empresa, às vezes, vem nos contactar, nos procura, olha, eu preciso fazer meu compliance com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados. O compliance é estar de acordo com, estar em conformidade com. Então, o que isso pressupõe? Pressupõe um projeto de adequação à LGPD dentro daquela empresa, especificamente falando da LGPD. O direito digital já é mais amplo, ele pressupõe uma segurança da informação, então pressupõe que a empresa esteja de acordo não só
com a LGPD, mas com outras regras de proteção, vamos supor que elas sejam e-commerce. Ela precisa estar compliance com os regulamentos que norteiam essa relação jurídica com a gente, com os consumidores, então elas precisam estar compliance com os regimentos, regulamentos que definem essas regras do mundo online. Então, isso também está no guarda-chuva do direito digital. O compliance é estar de acordo com. E quais são os princípios fundamentais para a proteção de dados pessoais? Quais são esses princípios fundamentais? Existem vários elencados pela lei e muito importantes. A lei é uma lei essencialmente principiológica, que é o que a gente fala, ela traz muitos princípios elencados, e o que tem se discutido é que um dos mais importantes, se não for o mais importante que ela veio trazer, é o da autodeterminação informativa. Né? O que é isso? Ela esclarece e deixa isso muito claro para todos nós que somos titulares de dados, que nós temos direitos e deveres. E dentro desses direitos, a gente tem direito à informação clara, precisa. O que isso significa? Eu posso, como titular de dado, questionar a empresa que coleta meu dado, aquela plataforma que coleta meu dado, o que ele está fazendo com o meu dado, aonde ele armazena meu dado, por quanto tempo ele tem esse meu dado, e, eventualmente, se eu quiser retificar, porque tem alguma coisa errada, o nome está errado, alguma coisa errada, eu posso fazer isso, eu tenho que ter esse acesso rápido, ou pedir a exclusão do meu dado. Olha, eu não quero mais que vocês tenham esses meus dados do seu banco de dados. Lógico, se isso for permitido em lei. Eu não posso pedir isso para um órgão governamental, por exemplo, né? Porque daí eu estaria infringindo uma obrigação legal, vamos dizer assim, uma obrigação imposta pelo governo. Perfeito. E o princípio fundamental dessa lei, do objetivo, né, que atinge o seu objetivo, é o princípio da transparência e do livre pensamento? Isso. E a autodeterminação informativa. Eles estão todos interligados, porque eu preciso ser transparente, claro, para mostrar para aquele titular de dado o que está sendo feito com o dado dele, como que ele está sendo coletado, como ele está sendo armazenado e eventualmente compartilhado. E qual é a finalidade disso? E dentro disso aí está a autodeterminação informativa também, né? Isso. Regularizada dentro disso aí. É isso? Isso, exatamente. Perfeito. Doutora, o WhatsApp anunciou que passaria a compartilhar os seus dados coletados com o Facebook. Esta ação, ela é legal ou ilegal? Essa é uma pergunta excelente, muito atual e com muita discussão no meio jurídico e nas questões dos aplicativos. Por quê? Fica muito confuso, porque a gente recebeu, era para ter entrado em vigor essa nova política em janeiro, por conta desse tumulto que aconteceu não só no Brasil, tá? Isso foi no mundo inteiro, porque é uma política global, então ela não mudaria só no Brasil, ela mudaria no mundo inteiro, que o WhatsApp está presente no mundo inteiro. Ela causou muita discussão e causa ainda muita discussão, então eles prorrogaram isso, era para ter entrado em vigor no início do ano, agora está previsto para entrar em vigor agora em maio. A gente ainda não sabe o que vai acontecer, por quê? O PROCON do Estado de São Paulo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão administrativo que ele surgiu, ele está previsto na LGPD e ele é responsável por fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Eles já estão à frente, já intimaram o WhatsApp, já estão buscando informações e esclarecimentos sobre essa nova política. Então, a gente vê alguns movimentos de alguns países nesse sentido, de estarem questionando muito o WhatsApp. A Índia já até falou para o WhatsApp que se ele não mudasse essa política, eles não poderiam ser usados no país. Então, assim, está tendo realmente uma comoção muito grande com relação a essa mudança. E essa mudança o que ela fala principalmente? Que o WhatsApp poderá, a partir dessa nova política, compartilhar nossos dados com o Facebook, que é uma outra plataforma do mesmo grupo. E daí vem os questionamentos, mas por quê? Qual é o sentido? Qual é a finalidade, né? Bem como eu falei, a gente falou agora no começo. Qual é a finalidade? Quais são os dados que vão ser compartilhados? Isso não está claro na política. E o mais importante, a política me obriga se eu não aceitar, eu não posso usar.
Isso é muito complicado, especialmente hoje em dia, que a gente sabe que a gente resolve a nossa vida pelo WhatsApp. A gente trabalha pelo WhatsApp, a gente faz compra, muitas pessoas vendem pelo WhatsApp, especialmente na época de pandemia. Exato. Né? É uma invasão à privacidade da gente, né, doutora? Agora, na sua visão, ela vai se tornar legal? Na minha visão, eles vão modificar. Eles vão modificar e não vão conseguir passar da forma como ela está, porque, especialmente falando da legislação nacional, dessa forma como está, ela infringe a LGPD e infringe o Código de Defesa do Consumidor, porque ele acaba sendo uma cláusula coercitiva, ou você aceita ou você não usa. E um aplicativo que é de uso corriqueiro. O Brasil é um dos países que mais utiliza o WhatsApp para fins de profissionais, inclusive, estatisticamente. Então, no meu ponto de vista, isso não vai para frente. Vamos aguardar. Porque fica uma decisão autoritária, né? A pessoa, de repente, não quer e você vai ser obrigado. Quer dizer, isso seria a partir do mês que vem, então? A partir de maio, isso, a partir de maio. Tá, ok. Outra plataforma, e a gente pergunta, né? Quais os reais perigos dessa plataforma para as crianças, que é o TikTok, que já foi multado por violar leis de privacidade. O que você poderia falar sobre isso? Ele foi multado em 2019, se não me engano, em 2019, por um órgão regulador dos Estados Unidos, exatamente por compartilhar dados de criança, por coletar dados de criança sem autorização e consentimento dos responsáveis. Então, nessa mesma linha de que a gente está vivendo aqui, o mundo está vivendo com esse olhar para a proteção de dados, o TikTok recentemente mudou a política de privacidade, incluiu algumas normas para menores de 13 a 15 anos, que só podem ter contas privadas. Você só consegue curtir ou fazer download de um vídeo se você for maior de 16 anos e se você você for amigo, né, da parte contrária. Então, a conta não pode ser pública, ela tem que necessariamente ser privada, o que significa que a criança ou adolescente que estiver do outro lado tem que autorizar que você acesse aquela conta. Isso faz com que a gente tenha uma maior segurança sob o ponto de vista do acesso indevido ao que essas crianças e adolescentes estão produzindo. Sem dúvida nenhuma, uma segurança maior. A gente já vê a empresa olhando com esse novo olhar, o que é muito importante para a gente, mas não é 100% só isso, 100% seguro. A gente precisa da contrapartida ali dos pais e responsáveis para ficarem aí de olho no que essas crianças e adolescentes estão fazendo nesse mundo virtual. Não só pelo TikTok, né? Muito bem explicado, doutora. Vamos fazer um intervalo agora. Em seguida, no segundo bloco, não percam, a doutora vai explicar mais coisas sobre essas plataformas que a gente usa tanto no dia a dia. Mas eu quero lembrar você que nossa loja, né? Frutos Nossa Terra tem o Libidinato. O Libidinato é um produto, um suplemento de vitalidade e estimulante sexual. É um complexo de beterraba com cafeína, vitamina B, vitamina D, vitamina C. Então, procure a Frutos Nossa Terra no telefone celular 94333-1231. Ligue para a gente e faça a sua reserva. Estamos na Avenida Mercúrio, número 130, loja 23. Frutos Nossa Terra. Produto Libidinato. Daqui a pouco voltamos com a doutora Adriana.
Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Já estamos de volta ao programa Líder em Pauta, essa entrevista maravilhosa com a doutora Adriana Garibe, conhecedora profundamente da plataforma, né, dos direitos digitais. Doutora, o Instagram anunciou não ser mais possível que adultos enviem mensagens diretas para menores de idade. Isso realmente é verídico? É recente, isso é de março, também na mesma linha do TikTok, a gente tem visto essas plataformas essas redes sociais preocupadas com esse olhar aí para a proteção de dados, especialmente para esse público de crianças e adolescentes. Os adultos não podem mais interagir, não vão poder mais mandar mensagens para aqueles adolescentes que não fizerem parte da sua rede. Então, assim, os adolescentes que não tiverem permitido que aquele adulto da sua família, lógico, se você tem um adolescente da sua família, ele é seu amigo naquela plataforma, você que vai conseguir interagir. Mas se você não é amigo, se sua conta é privada e você não conhece, você não vai conseguir acessar esse adolescente, porque essa mensagem vai ser bloqueada. Você não vai conseguir enviar essa mensagem. Isso é muito importante, é mais um passo para garantir essa segurança desses adolescentes e crianças que transitam aí nessas plataformas. Na sua visão, é suficiente para proteger os jovens usuários da plataforma? Não acho que é suficiente, como eu disse, é um passo bem grande, assim, para esse caminho da segurança, mas eu sempre digo que com relação à criança e adolescente, especificamente o uso de tecnologias, especialmente dessas tecnologias que estão nas nossas mãos através de um smartphone, através de um computador, que eles têm acesso praticamente desde quando eles nascem, o papel dos pais é fundamental na orientação, na fiscalização. A gente tem que, nesse mundo que a gente vive hoje da tecnologia, é mais uma função, uma preocupação que os pais têm que ter, e tem que ter realmente. A internet é um mundo muito aberto, por mais que existem formas de você bloquear acesso, YouTube só para crianças, existem vários mecanismos que a gente consegue ir bloqueando, mas se a gente não tiver uma conversa constante, aquela coisa, educação, né? Educação dentro de casa e nas escolas. Tem que ter dos dois lados. Dentro de casa, os pais como exemplo, conversando, sempre colocando isso muito claramente para os filhos e colocando realmente os riscos desse uso indiscriminado que pode acontecer. Porque a gente não... Criança e adolescente, especialmente, acha que nada vai acontecer, que está protegido por conta de uma tela, e essa sensação é muito equivocada. Perfeito. A senhora que atua diariamente, né, com essa plataforma aí de direito digital e proteção de dados, a importância da privacidade na internet é primordial na sua visão. A importância da internet, a gente não vive hoje mais sem acesso à internet, né? Existe
uma grande questão aí hoje no Brasil, até do que a gente chama de inclusão digital, que é para tentar colocar, fornecer ao maior número de pessoas, especialmente as pessoas mais vulneráveis, que não têm condições, o acesso à internet, porque hoje, especialmente por conta da pandemia, do dia para a noite, a gente virou digital, se já não era 100%, virou 100% digital as relações, inclusive as relações de escola e aluno. E se o governo não tiver com esse olhar de inclusão digital, especialmente educação digital, que são coisas diferentes, eu posso dar inclusão, mas eu preciso dar educação digital, a gente não vai conseguir evoluir como sociedade, né? E os problemas vão aumentar, os problemas vão aumentar com toda certeza. Na sua visão, não está faltando uma educação digital no país? E de forma que ela poderia ser aplicada, essa educação digital? Porque a gente percebe que há muita liberdade dos pais em relação aos filhos usar computador, usar celular, né? Usar o tablet, usar todos esses aparelhos de informática. Na sua visão, como seria? Você me faz lembrar, Lira, uma palestra que eu assisti. Eu sou mãe também, tenho filhos adolescentes, e eu assisti uma palestra na escola dos meus filhos exatamente sobre essa questão do acesso a essas tecnologias e do quanto a gente tem que ficar a essas plataformas e que a gente tem que ficar preocupado. E a palestrante na época falou uma coisa que eu concordo e acho que a gente tem que fazer esse paralelo para a gente conseguir materializar um pouco mais. Então, ela falou o seguinte: pensa você colocar uma criança de 6, 7 anos solta no meio do centro da cidade, em São Paulo. Ela deu o exemplo de São Paulo, uma cidade gigantesca. Você faria isso com tranquilidade? Solta e vai embora? Criança pequena, não faria isso. Né? Existem muitos perigos ali que a criança não consegue ainda administrar, não consegue ainda entender e se proteger. A mesma coisa a internet. Só que a gente sempre acha que essa tela nos protege das coisas. Então, você não pode jogar uma criança, ou mesmo um adolescente que não tenha noção real do quanto perigoso é, sem orientar, sem estar por perto, sem ter essa educação. E daí, por isso que eu falo que tenha os dois lados, a educação dentro de casa, que é fundamental, e a educação na escola. No meu ponto de vista, isso tem que vir desde a educação de base. Porque as crianças hoje já nascem sabendo mexer num smartphone, num computador, isso é fato, isso não tem mais como voltar atrás. Agora, saber mexer é muito diferente do que você entender e lidar com aquilo da forma adequada, é muito diferente. Então, a gente precisa realmente que isso seja colocado nas escolas, que isso seja lecionado nas escolas, como educação digital, como o beabá de como você age dentro de uma rede social, como você deve agir para se proteger, e entendendo que você é o titular de direitos e que o próximo também é. Então, você tem que saber respeitar o próximo. A gente vê muita briga em grupo de WhatsApp, muita discussão em rede social, pessoas se ofendendo, cometendo crimes, e entendendo que o fato de eu estar atrás de uma tela, eu estou protegido. Isso é um equívoco, né? Então, a gente vive numa sociedade, existe uma dicotomia muito diferente, né? Um pessoal que vem sem conhecer a área digital, os pais, por exemplo, e vemos os filhos, os novos aí, que estão numa velocidade imensa e aprendendo tudo através do segmento digital. Então, existe aí um paradigma aí que atrapalha um pouco, porque tem muitos pais, muitos casais, que nem conhecem, nem sabem mexer com a plataforma digital. E isso fica complicado, né, doutora? Na verdade, fica complicado para a pessoa realmente chegar um dedo no... Muito difícil. Se realmente tiver um ensino numa escola, não é isso? Muito difícil. E também cabe a nós, como pais, como cidadãos, procurar informação. Da mesma forma que as crianças, eles têm muito mais facilidade, isso é inegável, eles já nascem sabendo mexer. E a gente tem a bagagem de vida e de entender o quanto é perigoso, a gente tem acesso à informação, né? Então, a gente também consegue usar a tecnologia a nosso favor, de pesquisar, de procurar um especialista, de entender o que está acontecendo, de entender o porquê que meu filho começou com um comportamento estranho depois que ele começou a jogar um certo um jogo online, ou começou a ficar muito tempo no celular, enfim, a gente tem que ter esse olhar também
e sempre procurar um especialista para nos orientar. Acho que a gente tem bastante informação acessível, lógico, tem a dificuldade, mas a gente tem bastante informação acessível para conseguir orientar as crianças e os adolescentes especificamente sobre os riscos. Qual o ponto mais primordial, mais importante que a doutora acha em relação aos pais evitar que os filhos realmente entrem numa fria através da plataforma digital? Não tem receita de bolo, né? Como eu digo, às vezes a gente acha que a gente não tem. A gente está fazendo a coisa certa e eles são muito rápidos, a tecnologia muda muito acelerada, a gente não dá conta de acompanhar. Eles realmente são muito mais espertos nesse aspecto do que a gente, mas é conversar, ficar de olho sempre, educar e buscar realmente insistir que na escola haja essa educação digital desde da escola de base, nem que a gente consiga estabelecer palestras apenas, orientações para os alunos. Agora, na pandemia, a gente tem muita notícia de escolas que conseguiram fazer, né, por conta dessa boas práticas no ensino à distância, vamos dizer assim. O que você deve fazer, deixar o microfone mutado, não compartilhar aquela tela com a foto de todos os alunos, porque aquilo não te pertence, então tem foto, imagem de outras crianças. Então, assim, a gente sabe que realmente as escolas já estão olhando com esse novo olhar por conta da necessidade, mas a gente tem que fazer muito mais. No início do ano foi divulgado pela maioria da imprensa, né, que mais de 220 milhões de pessoas foram disponibilizadas para a venda na internet. Isso realmente aconteceu, doutora? Aconteceu, foi em janeiro, teve até divulgação realmente na imprensa que mais de 220 milhões de dados de pessoas físicas do Brasil foram vazados, né? E isso não inclui só CPF, então foram vazados nomes, CPF, RG, endereço, informações de crédito. Então, e já se sabe que até já foi preso um hacker suspeita de ter participado desse vazamento, e o que se sabe é que esse vazamento aconteceu até 2019, não foi uma coisa que aconteceu de uma vez só, ele vem acontecendo e aconteceu até 2019. Então, especialistas nessa área de segurança da informação e tecnologia da informação já entendem que se você nasceu antes de 2019, você com certeza teve algum dado seu vazado, algum dado seu que tornou-se público. E o impacto é terrível, né, doutor? O impacto é gigantesco, porque isso pode ter simplesmente chegado a mãos de empresas que querem usar apenas para marketing, o que não tem, lógico que eu não gostaria, eu sou titular de dado, eu tenho direito de saber onde que meu dado está, mas o marketing não vai me impactar tanto quanto se chegar às mãos de um criminoso que use meus dados para fins ilícitos, para abertura de conta, para usar meu nome para tentar fazer compra, meu nome pode ser manchado por conta disso. Então, isso é uma série de consequências que podem acontecer em função de um vazamento tão grande de dados pessoais de brasileiros, né? E a gente precisa ficar muito atento, porque circulou aí em grupos de WhatsApp, até vários grupos meus, as pessoas mandando, logo quando saiu essa reportagem, as pessoas mandando link. Se você quer ver se seu dado foi vazado, entre nesse link e coloque seu nome, e acho que era nome e CPF, e daí isso era uma outra forma de captar dados, entendeu? Então é muito perigoso, a gente precisa sempre se questionar, eu preciso fazer isso? É fundamental que eu faça isso? Que eu entregue meu dado assim? Porque eu estou me expondo também, então a gente também é responsável por isso. E qual a medida que a senhora daria para evitar essa intromissão na vida da gente? Tem algumas coisas que a gente consegue fazer. Então, assim, o WhatsApp mesmo até divulga aquele duplo fator de segurança que a gente consegue fazer no próprio aplicativo. O Instagram também tem isso, o Facebook também tem isso. Isso dá uma maior segurança. Isso dificulta que as pessoas, os hackers, consigam entrar nessas contas. O WhatsApp, as conversas do WhatsApp são criptografadas. A gente sabe que existe forma de criptografar o celular todo, tá?
todo o nosso celular. Isso a gente consegue achar. Tem vários vídeos no YouTube que ensinam como fazer isso, e dependendo do modelo, do aplicativo, do seu smartphone, você consegue o vídeo para fazer isso, para tornar mais seguro. Senhas. Não coloque senhas repetidas, sempre a mesma senha em todas as plataformas que você usa, seja no seu e-mail de trabalho, seja para entrar no celular, seja para entrar na rede social, seja para entrar num e-commerce. Mude a senha sempre, coloque senha forte, não coloque nome, data de nascimento, time de futebol. Não escreva a senha no bloco de notas do celular. É preferível, já que se você quiser escrever, a gente costuma dizer isso, escreve num caderninho, porque menos pessoas vão ter acesso a esse caderninho. A gente não orienta a fazer isso, né? Não escrever sem hipótese nenhuma. Mas se você falar, não, eu não consigo, eu preciso escrever, escreva no caderninho que fica numa gaveta sua, só sua, com chave, porque a chance de alguém acessar é menor do que se alguém conseguir acessar seu celular, ele vai acessar seu bloco de notas e vai ter todas as suas senhas, entendeu? Esse toque a senhora deu é muito importante, realmente evitar de colocar dados pessoais, né? E todos, quando vê esses pedidos para cadastrar, evitar. Evitar. Formatações. Doutora, fica à disposição, faça um merchandising do seu escritório. Bom, a gente tem uma área, o Lemos, Advocacias para Negócios, a gente tem uma área de Direito Digital e Proteção de Dados. Então, fiquem à vontade para acessar nosso site, que está aqui na tela, que é o www.lemosadv.com.br. O meu LinkedIn é Adriana Garibe, também podem me contactar por lá, estou à disposição para orientar, para trocar experiências. Isso é tudo muito novo, né? Especialmente no Brasil, não é tão novo fora do Brasil, mas aqui é muito novo, essa cultura, especialmente de proteção de dados. E a gente está aprendendo todo dia, e exatamente por conta dessas tecnologias que são muito rápidas, que aparecem a cada minuto. Se a gente não trocar experiência, se a gente não conversar sobre isso, se a gente não obter orientação, a gente vai ficar para trás e não vai ter a segurança que a gente precisa. Então, a gente está aí à disposição. Doutora, que a pena, está acabando o horário, já passamos, inclusive, do horário. Eu teria perguntas aqui para fazer 2 horas de programa com a senhora, mas tudo bem. Agora, vamos lá. Explique para a gente o seguinte, Adriana Garibe por Adriana Garibe, quem é? Essa é a sua pergunta, né, Lira? Eu sou apaixonada por essa área de direito digital e proteção de dados, sou formada há 20 anos, e como eu disse aqui agora, falando do escritório, eu acho realmente que não existe outra forma da gente se tornar uma sociedade mais segura, ou a gente se entender como titular de dados e entender todas essas relações jurídicas que a gente tem com essa interface, se a gente não compartilhar conhecimento e experiência. Então, esse é o meu objetivo. Agradeço o seu espaço aqui, porque aqui a gente faz isso, e coloco-me à disposição para a gente conversar qualquer outro dia, para todo mundo que estiver assistindo a gente quiser me contactar, porque é só através realmente disso que a gente vai conseguir evoluir como sociedade. Maravilha, muito obrigado pela sua entrevista, foi super ilustrativa e com certeza o nosso telespectador vai adorar assistir esse programa. Perfeito? Muito obrigado. Obrigada a vocês. E até uma próxima. Até. Dessa forma, encerramos o programa Lira em Pauta, com as imagens de Luciana Pacheco, direção de André Calhó, jornalista Gilberto Vieira e o nosso produtor José Luiz Borges. Até o próximo programa, se o Mestre Jesus assim nos permitir. Tchau.